Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 234, Jeremias, de 31 a 33. Bora lá? Jeremias 31. Naquele tempo, declara o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo, eu a amei com amor eterno, com amor leal a atraí. Eu a edificarei mais uma vez. Ó Virgem Israel, você será reconstruída. Mais uma vez, você se adornará com os seus tamborins e sairá dançando com os que alegremente festejam. De novo, você plantará videiras nas colinas de Samaria, videiras que os lavradores plantarão e cujo fruto desfrutarão, porque chegará o dia em que as sentinelas gritarão nas colinas de Efraim: venham e subamos a Sião, ao Senhor, o nosso Deus. Assim diz o Senhor: cantem de alegria por causa de Jacó. Gritem, exaltando a principal das nações. Proclamem e deem louvores, dizendo: o Senhor salvou o seu povo, o remanescente de Israel. Vejam, eu os trarei da terra do norte e os reunirei dos confins da terra. Entre eles estarão o cego e o aleijado, mulheres grávidas e em trabalho de parto. Uma grande multidão voltará. Voltarão com choro, e em meio às súplicas eu os trarei. Eu os conduzirei às correntes de águas por um caminho plano, no qual não tropeçarão, porque eu sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouçam a palavra do Senhor, ó nações, e proclamem nas ilhas distantes. Aquele que dispersou Israel o reunirá, e, como pastor, vigiará o seu rebanho. O Senhor resgatou Jacó e o libertou das mãos do que é mais forte do que ele. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor: o cereal, o vinho novo, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas. Serão como um jardim bem regado, e nunca mais se entristecerão. Então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo. Eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Satisfarei os sacerdotes com fartura, e o meu povo será saciado pela minha bondade, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: ouve-se uma voz em Ramá, lamentação e amargo choro. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Assim diz o Senhor: contenha o choro e as lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo. Por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Os seus filhos voltarão para a sua pátria. Ouve claramente Efraim, ouvi claramente Efraim lamentando-se. Tu me disciplinaste como a um bezerro indomado, e aceitei a correção. Traz-me de volta, e voltarei, porque tu és o Senhor, o meu Deus. De fato, depois de desviar-me, eu me arrependi. Depois que entendi, bati no peito. Estou envergonhado e humilhado, porque trago sobre mim a desgraça da minha juventude. Não é Efraim, o meu filho querido, o filho em quem tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre Efraim, mais intensamente me lembro dele. Por isso, com ansiedade o tenho no coração. Tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor. Coloque marcos e ponha sinais nas estradas para você. Preste atenção no caminho que você trilhou. Volte, ó Virgem Israel. Retorne para suas cidades. Até quando você vagará, ó filha rebelde? O Senhor criou algo novo nessa terra. Uma mulher abraça um homem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Quando eu os trouxer de volta do cativeiro, o povo de Judá e das suas cidades dirá novamente esta palavra: o Senhor a abençoa. É morada justa, ó monte sagrado. O povo viverá em Judá e em todas as suas cidades.
tanto os lavradores como os que conduzem os rebanhos. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Então acordei e olhei ao redor. O meu sono tinha sido agradável. Virão dias, declara o Senhor, em que semearei o povo de Israel e o povo de Judá com sementes de homens e animais. Como os vigiei para arrancar e despedaçar, para derrubar, destruir e trazer desgraça, assim os vigiarei para edificar e plantar, declara o Senhor. Naqueles dias não se dirá mais: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se embotarão. Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o marido deles, declara o Senhor. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem dirá ao seu irmão: Conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, declara o Senhor. Porque eu lhes perdoei a maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor. Aquele que designou o sol para brilhar de dia, que estabeleceu leis fixas para que a luta e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é o Senhor dos Exércitos. Somente se essas leis fixas desaparecerem de diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se os céus em cima puderem ser medidos, e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel, por tudo o que fizeram, declara o Senhor. Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que esta cidade será reconstruída para o Senhor, desde a torre de Anael até a porta da esquina. A linha de medir será estendida diretamente até a colina de Garebe, indo na direção de Goa. Todo o vale onde cadáveres e cinzas estão jogados, e todos os terraços que dão para o vale de Cedron, a leste, até a esquina da Porta dos Cavalos, serão consagrados ao Senhor. A cidade nunca mais será arrasada ou destruída. Jeremias 32. Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, que foi o 18º ano de Nabucodonosor. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém, e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio real de Judá. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado Jeremias, acusando-o de fazer a seguinte profecia: Assim diz o Senhor: Entregarei esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e este a reconquistará. Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos babilônios, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Falará com ele face a face e o verá com seus próprios olhos. Ele levará Zedequias para a Babilônia, onde este ficará até que eu cuide da situação dele, declara o Senhor. Se vocês lutarem contra os babilônios, não serão bem-sucedidos. Jeremias disse: O Senhor dirigiu-me a palavra nos seguintes termos: Anameel, filho do seu tio Salum, virá ao seu encontro e dirá: Compre a propriedade que tenho em Anatote, porque, sendo o parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-la. Conforme o Senhor tinha dito, Anamiel, o meu primo, veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse: Compre a propriedade que tenho
em Anatote, do território de Benjamim, porque é o seu direito de posse e de resgate. Compre-a. Então compreendi que esta era a palavra do Senhor. Assim, comprei de Anameel, o meu primo, a propriedade que ele possuía em Anatote. Pesei a prata e lhe paguei 17 ciclos de prata. Reuni as testemunhas, assinei a escritura e a selei, e pesei a prata na balança. Peguei a escritura, a cópia selada com os termos e as condições da compra, bem como a cópia não selada, e entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéas, na presença de Anameel, o seu primo, das testemunhas que tinham assinado a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles, dei as seguintes instruções a Baruque. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: tome estes medicamentos, tanto a cópia selada como a não selada da escritura de compra, e coloque-os em um jarro de barro para que se conservem por muitos anos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nessa terra. Depois que entreguei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor: ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Mostras bondade até 1000 gerações, mas lanças os pecados dos pais sobre os filhos. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grandes são os teus propósitos, e poderosos são os teus feitos. Os teus olhos estão atentos a todos os atos dos homens. Tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta. De acordo com os efeitos das suas obras, realizaste sinais e prodígios no Egito, e continuas a fazê-lo até hoje, tanto em Israel como em outros homens, entre outros homens, e alcançaste o renome que hoje tens. Tiraste o teu povo da terra do Egito, com sinais e prodígios, com mão poderosa e braço estendido, causando grande pavor. Deste a eles esta terra, que prometeste sob juramento aos seus antepassados, uma terra onde fluem leite e mel. Eles vieram e tomaram posse dela, mas não te obedeceram nem seguiram a tua lei. Não fizeram, não fizeram nada daquilo que lhes ordenaste. Por isso trouxeste toda esta desgraça sobre eles. As rampas de cerco são erguidas pelos inimigos para tomarem a cidade, pela espada, pela fome e pela peste. Ela será entregue nas mãos dos babilônios, que a atacam. Cumpriu-se aquilo que disseste, como vês. Ainda assim, ó soberano Senhor, tu me mandaste comprar a propriedade com a prata e convocar testemunhas do negócio, desculpe, embora a cidade esteja entregue nas mãos dos babilônios. A palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor: entregarei esta cidade nas mãos dos babilônios e de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que a conquistará. Os babilônios que estão atacando esta cidade entrarão e a incendiarão. Eles a queimarão com as casas nas quais o povo provou a minha ira, queimando incenso a Baal nos seus terraços e derramando ofertas de bebida em honra a outros deuses. Desde a sua juventude, o povo de Israel e o de Judá fazem apenas aquilo que é mal aos meus olhos. De fato, o povo de Israel nada tem feito além de provocar a minha ira, declara o Senhor. Desde o dia em que foi construída até hoje, esta cidade tem despertado o meu furor de tal forma que tenho de tirá-la da minha frente. O povo de Israel e de Judá tem provocado a minha ira por causa de todo o mal que tem feito, tanto o povo como os seus reis e os seus líderes, os seus sacerdotes e os seus profetas, os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém.
Eles voltaram as costas para mim, não o rosto. Embora eu os tenha ensinado vez após vez, não quiseram me ouvir nem aceitaram a correção. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele os seus ídolos repugnantes. Construíram santuários locais para Baal no vale de Ben-Hinom, para sacrificarem a Moloque os seus filhos e as suas filhas, algo que nunca ordenei, coisa detestável que jamais imaginei. Assim, levaram Judá a pecar. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a esta cidade, sobre a qual vocês estão dizendo que será entregue nas mãos do rei da Babilônia, por meio da espada, da fome e da peste. Certamente, eu os reunirei de todas as terras para onde os dispersei, na minha ardente ira e no meu grande furor. Eu os trarei de volta a este lugar e permitirei que vivam em segurança. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a vida, para o seu próprio bem e o bem dos seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem e os plantarei firmemente nesta terra com todo o meu coração e com toda a minha alma. Assim diz o Senhor: como eu trouxe toda esta grande desgraça sobre este povo, assim lhes trarei todo o bem que lhes prometo. De novo, serão compradas propriedades nessa terra, da qual vocês dizem: é uma terra arrasada, sem homens nem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônios. Propriedades serão compradas por prata, e escrituras serão assinadas e seladas diante de testemunhas do território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, na cidade de Judá e nas cidades dos montes da Cefelá e do Neguebe, porque eu os trarei de volta do cativeiro, declara o Senhor. Jeremias 33. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e a firmou. O seu nome é Senhor. Clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e dos palácios reis de Judá, que foram derrubados para servirem da defesa, de defesa contra as rampas de cerco e a espada, na luta contra os babilônios. Elas ficarão cheias de cadáveres dos homens que matarei no meu furor. Ocultarei desta cidade o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Todavia, trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Trarei Judá e Israel de volta do cativeiro, e eu os reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião e de transgressão contra mim. Então, Jerusalém será para mim um nome de alegria, de louvor e de glória, diante de todas as nações da terra que ouvirem acerca de todo o bem que faço a ela. Elas temerão e tremerão diante da paz e de todo o bem que eu lhe concedo. Assim diz o Senhor: vocês dizem que este lugar está devastado e ficará sem homens e sem animais. Contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabilitadas, sem homens e sem animais, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria, do noivo e da noiva, e as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo: deem graças ao Senhor dos exércitos, pois ele é bom. O seu amor leal dura para sempre. Porque eu trarei restauração a esta terra como antigamente, declara o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: neste lugar desolado, sem homens e sem animais, haverá novamente pastagens onde os pastores farão descansar os seus rebanhos, em todas as suas cidades. Nas cidades dos montes da Cefelá e do Neguebe, no território de Benjamim,
Nos povoados ao redor de Jerusalém e nas cidades de Judá passarão novamente ovelhas sob as mãos daquele que as conta, diz o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz ao povo de Israel e ao povo de Judá. Naqueles dias e naquela época, farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e direito na terra. Naqueles dias, Judá será salva, e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ela será chamada: O Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: Davi jamais deixará de ter um descendente que sente no trono de Israel, nem os sacerdotes, que são levitas, deixarão de ter descendente que esteja diante de mim para oferecer continuamente holocaustos, queimar ofertas de cereal e apresentar sacrifícios. A palavra do Senhor veio a Jeremias. Assim diz o Senhor: Se vocês puderem romper a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de modo que nem o dia nem a noite aconteçam no tempo que está determinado para vocês, então poderá ser quebrada a minha aliança com Davi, o meu servo. Nesse caso, ele deixará de ter um descendente que reine no seu trono. Também será quebrada a minha aliança com os levitas, que são sacerdotes e que servem a mim. Farei os descendentes de Davi, o meu servo, e os levitas, que me servem, tão numerosos como as estrelas do céu, incontáveis como a areia das praias do mar. A palavra do Senhor veio a Jeremias. Você reparou que essas pessoas estão dizendo que o Senhor rejeitou os dois reinos que tinha escolhido? Por isso desprezam o meu povo e não mais o consideram uma nação. Assim diz o Senhor: Se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, se eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra, então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e de Davi, o meu servo, e não escolheria um dos seus descendentes para que governasse os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas eu os trarei de volta do cativeiro. Lhes manifestarei a minha compaixão. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Mais uma vez aí peço desculpa pelos erros na leitura. Minha intenção é sempre fazer o mais perfeito possível, porque é isso que Deus merece. Mas como todo ser humano, eu sou cheio de falhas, né? Espero ver vocês aqui amanhã novamente e que Deus abençoe a cada um de vocês.